Cool. Obrigado, Nick. Irmãos, hoje eu gostaria de estar falando como... Próximo sábado... What time? 10 horas da manhã, sábado que vem, reunião para as mulheres. Que emoção! Isso, muito bem. Aí, agora sim. Irmãos, 10 horas da manhã, eu ia falar 10 horas da tarde, 10 horas da manhã, sábado que vem, na casa da Cris, participe. Essas reuniões têm sempre sido uma bênção, sempre existe um crescimento na vida de cada mulher. Vocês podem estar vendo a palavra do Senhor desde o ponto de vista das mulheres. Amém? Amém. Uma pessoa respondeu, glória a Deus por isso. Irmãos, hoje eu gostaria de estar falando uma palavra rápida, simples e concisa, a respeito de adoção. Porque nós somos adotados, todos nós somos adotados. Somos chamados filhos, mas nós somos adotados. A palavra do Senhor diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 15. Romanos, capítulo 8 e versículo 15. Para a gente poder falar um pouco de adoção, nós temos que lembrar qual que era o nosso estado anteriormente, como nós estávamos antes. Romanos, capítulo 8 e versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, é uma forma que existe para falar como se fosse paizinho, uma forma mais íntima. No Brasil, muitas vezes se usa chamar o pai e a mãe de papai e mamãe. Isso foi uma coisa que chamou muito minha atenção quando eu cheguei na casa da minha esposa, o que é hoje minha esposa, na época era minha namorada, e eu via ela, tanto ela como a irmã dela, e até os dias de hoje eles sempre falam papai e mamãe para os pais dela. É uma forma mais carinhosa, mais íntima. E aqui, quando Paulo escreve ao livro de Romanos, ele diz assim, baseado no qual nós somos adotados, e baseados nisso, nós chamamos papai. Uma forma íntima. Eu não sei como que foi a tua vida, eu não sei que classe de pai você teve, mas uma coisa eu quero te fazer entender hoje. De acordo com a experiência que você teve como pai, com um pai, vai ser esse tipo de experiência que você vai ter com Deus. A mesma visão que você tem com o teu pai. Se você teve uma relação boa com ele. Hoje, talvez, se você teve uma boa relação, tu vai ter uma boa relação com Deus. Vai ser fácil para você ter a figura de Deus como pai. Mas se você teve uma má experiência, se você teve um mau pai, vamos dizer assim, para você vai ter um pouquinho de dificuldade, ou bastante dificuldade, para você olhar a Deus como pai. Você vai reconhecer Ele como pai. Você vai ver Ele como pai. Mas você não vai conseguir ter o relacionamento que Deus quer ter com você. Porque, infelizmente, você associa Deus como pai com a classe de pai que você teve. Não vou entrar mais em profundidade, mas eu falo isso desde a experiência que eu vivi. Glória a Deus, tenho uma relação muito boa com meu pai. Romanos capítulo 8 e 15 diz assim, que nós não somos chamados, nós não recebemos o espírito de escravidão. Por quê? Porque antes nós éramos escravos do pecado, antes nós estávamos condenados a isso, mas só que através de Jesus Cristo nós recebemos a condição de ser adotados. Então vamos lembrar qual que era a condição do homem antes, para a gente poder entender um pouco. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 23, diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creram, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Tudo começou no Éden. Tudo começou lá atrás.
Agora é importante nós entendermos um pouco de filiação. Se você vai ler lá em Lucas, a palavra do Senhor, quando está dando a genealogia de Jesus, nós vamos entender que Jesus ele vem de uma genealogia, ele vem numa linha que chega até Abraão, e de Abraão ela segue, chega até Adão. Quando chega em Adão, a genealogia ela não termina ali. Se você quiser entender isso, eu não vou me deter muito, mas você pode anotar, Lucas capítulo 3, 38, é o finalzinho da genealogia de Jesus, e diz assim: Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão. Acabou? Não, diz assim, Adão, filho de Deus. É um primeiro homem que é chamado filho de Deus. Adão, Deus quando criou Adão, e quando ele criou Eva, ele criou os dois para poder formar uma família, para poder ter um relacionamento com eles. Essas duas pessoas, mas sobretudo Adão, quando Deus criou ele com a genética de filho. Você está conseguindo entender isso? Deus fez Adão para ser o pai de toda uma geração. Ele queria que Adão gerasse filhos de Deus. Essa era a intenção. Mas quando Adão peca, o que acontece com o pecado? O que a palavra do Senhor diz a respeito do pecado? O pecado ele nos afasta de Deus. Quando aconteceu o pecado, essa conexão ela foi interrompida. É interessante, eu gostaria de compartilhar isso com você, que quando a palavra diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 25, do 26 ao 27, por aí, a palavra diz assim, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A curiosidade que tem nessa palavra, quando em hebraico a palavra imagem significa zalém, ela significa uma imagem exterior, a parte exterior. E quando ela fala semelhança, se usa a palavra demoten, que significa interior. Então, quando Deus diz assim, quando a palavra diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele falou, eu estou criando o homem por fora parecido comigo, mas por dentro eu estou colocando o meu DNA, eu estou colocando a minha genética, para que nós possamos ter uma conexão, para que nós possamos ser pai e filho. Eu tive uma experiência outro dia, com relação ao pai e filho, não eu, mas eu vendo alguma coisa. Eu vi uma pessoa, um filho, que tinha comprado um carro, e eu tive a oportunidade de ver o pai fazendo uma série de coisas naquele carro para aquele filho. Eu fiquei olhando e pensando, é capaz de essa pessoa nem saber. Estava frio nesse dia, tinha recém-nevado. Eu falei, é capaz dessa pessoa nem saber que isso está acontecendo. O pai lá, limpando, ajeitando, arrumando e tal. Para um filho. São coisas que nós pais fazemos para os nossos filhos. Esse relacionamento entre pai e filho. Quantas mães e pais que nós temos aqui, que quando você vai fazer alguma coisa, de repente você vai comer alguma coisa, não porque está faltando, mas de repente é o último pedaço de alguma coisa na mesa, o filho pede. Você vai dizer, primeiro eu, depois tu? Não. Nós fazemos isso. Quantos de nós, às vezes, damos a melhor parte para eles? Porque é um relacionamento de pai, mãe e filho. É diferente, verdade? Quantos de nós fazemos os gostos dos nossos filhos porque queremos agradar eles? Não estou falando de mal criar criança, não. Ou vocês sabem do que eu estou falando? Até a gente brinca com o Renato dizendo que as crianças quando fazem manha, é por causa da mãe, né? Não, mas tirando essa brincadeira de lado, meus irmãos, esse relacionamento, esse cuidado que nós pais temos com os nossos filhos, é algo que não é normal. É um cuidado que nós temos para com eles. Nós não queremos ver os nossos filhos sofrendo, nós não queremos ver os nossos filhos passando mal. Quando eles ficam doentes, nós sofremos juntamente com eles. É verdade ou não é? Muitas vezes a gente reclama porque eles estão pulando de um lado para o outro, fazendo bagunça e não sei o quê. Mas de repente tem aquele dia quando eles ficam doentes, que eles estão lá, todo jururuzinho, né? Nem se mexe. A gente quando eles começam a melhorar, começam a pular de novo, ei, que bom. É um relacionamento, então é esse tipo de relacionamento que Deus queria ter com o homem. Mas quando o homem peca, quando o homem cai, esse relacionamento é interrompido. E a partir daqui, a humanidade ela começa a ser gerada sem o DNA de Cristo, sem o DNA de Deus entre eles.
Aquelas pessoas que dizem que vocês já escutaram esse ditado: todos nós somos filhos de Deus. Geralmente pessoas que não estão na igreja, pessoas de fora, pessoas que não são crentes, mas que creem em Deus, dizem assim: não, todo mundo é filho de Deus. Não, me desculpe, mas não é. A palavra do Senhor diz que não são. Todos nós somos criaturas, somos criação dele, mas só que nem todos são filhos dele. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu único filho, João capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós vamos entender hoje que Deus criou nós para sermos filhos dele. Não tome isso como um remendo, não tome isso como algo mal. Mas Deus teve que restaurar essa conexão conosco novamente como filhos. Por isso que nós somos adotados. Mas isso não é algo ruim. Jesus ele veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Nós vemos que na palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, capítulo 8 e 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você olhar na Bíblia, se você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que Adão ele é chamado como o primogênito, como o primeiro. A palavra do Senhor diz que através de Adão entrou o pecado no mundo, através de um homem, a palavra do Senhor diz que através de um homem entrou o pecado, mas também através de o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para trazer salvação. Esse também vai trazer salvação a todos nós. Se você entende que Jesus ele veio para restaurar essa conexão, essa filiação novamente, a palavra diz assim, João capítulo 1, versículo 11 ao 12. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Para aí, depois nós vamos continuar lendo. Quem eram os seus? Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela diz que Deus criou um povo para ele. Se você estuda a Bíblia, você vai entender isso. Esse povo deveria de ser o povo escolhido e separado para adorar o nome do Senhor e mostrar a glória de Deus. Mas agora Jesus vem à terra e eles não reconhecem a Jesus como seu Salvador. Então, por isso que a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Se você olha no Antigo Testamento, você vai ver a palavra de Deus se referindo a Jesus como o unigênito de Deus. O único, unigênito vem da palavra único. Agora no Novo Testamento, quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai ver Deus, a palavra dele dizendo assim, que ele agora é o primogênito, é o primeiro de muitos. Primeiro de muitos quais? Primeiro de muito igual que nós. Vamos continuar no versículo 11 e 12 de João. Mas todos a quantos o receberam, todos quantos o receberam, olha que tremenda essa parte, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. De acordo com essa palavra, é onde eu digo a você, que nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que aceitam a Jesus e reconhecem a Ele como seu Salvador. É o que a palavra do Senhor diz assim, que a estes Ele deu o poder de serem feitos, não de serem chamados, ou não de serem conhecidos, mas serem feitos filhos de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala a respeito de um novo nascimento. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala isso. O que ele diz? Tenho que sair de novo do ventre da minha mãe, voltar ao ventre da minha mãe? Ele fala, não. Você não está entendendo, Nicodemos. Nós somos feitos novas criaturas em Cristo. Somente os que recebem a Cristo são feitos filhos de Deus. Jesus ele veio para restaurar essa paternidade. Ele veio para restaurar novamente essa família. Gálatas capítulo 4, versículo 6 ao 7. E porque vós sois filhos, a palavra do Senhor diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, ó o benefício, também sois herdeiros.
Irmãos, para Deus, Deus sempre dá muito mais do que nós precisamos e pensamos e pedimos. Para Deus não bastava somente restaurar essa comunhão com Ele. Deus queria mudar a nossa situação de ser chamado escravo. É um desejo que eu tenho no meu coração um dia, não sei se eu vou ter essa oportunidade, mas eu gostaria de adotar uma criança. Não sei se alguém aqui teve a experiência de adotar uma criança ou conhece alguém que teve isso. Dependendo da idade, é difícil para essa criança se acoplar à nova família. Mas na minha casa nós tivemos um fato interessante. O meu irmão mais velho, o primeiro irmão meu, ele se criou até os 21 anos de idade com a minha avó. Quando a minha avó faleceu, ele veio morar com a gente. Quando ele chegou, ele vinha de um estilo de vida totalmente diferente. E demorou um bom tempo para ele poder se adaptar ao nosso estilo de vida. Porque ele passou de ser praticamente o único filho, quando morava na casa da minha avó, e chegou na casa onde tinha mais 4 lá. E vocês sabem o que acontece em casa de gente, família numerosa, né? Tudo se comparte, tudo se compartilha, enfim, vocês sabem melhor do que eu. Agora, é isso que acontece quando Deus, para Ele não bastava somente restaurar a conexão. Se Ele fizesse isso, se Ele simplesmente nos colocasse, agora vocês deixam de ser escravos, vocês são livres. Podia ser outra condição que Deus poderia nos colocar? Vocês já não são mais escravos, vocês são livres. Mas o livre, ele muitas vezes não é filho. Por muito que um escravo seja livre, ele nunca vai ser filho. Mas Deus diz assim, eu quero restaurar a condição lá da onde eu comecei, lá onde eu planejei tudo. Eu quero restaurar a paternidade, eu quero ser o pai, porque eu sou o Criador, fui eu que fiz todas as coisas. Eu gerei vocês, eu planejei a cada um de vocês. Vocês não são coisa do acaso. Então ele diz, eu quero ter esse relacionamento de pai. Eu quero que nós sejamos uma família. Mas não bastasse isso, Ele nos fez herdeiros. Todo aquele que recebe a Cristo, ele é parte da família de Cristo. Todo aquele que recebe a Cristo, ele é nascido de novo. 1 João capítulo 3 e versículo 9. 1 João capítulo 3 e versículo 9. A palavra diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, eu espero que você esteja entendendo. Essa classe de adoção. Essa classe de família. Não vou falar de família disfuncional, porque não é disfuncional. A família de Deus, ela é perfeita. Mas que tipo de adoção é essa? Porque se nós fôssemos simplesmente adotados, nós íamos chegar e íamos ser colocados dentro de uma família e nós teríamos que nos adaptar a ela. Mas Deus diz assim, não, isso aqui não vai funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou mudar desde o interior novamente. Eu vou colocar o meu DNA dentro deles novamente. Por isso que eu digo que ele diz assim, vocês vão ser nascidos de novo. Aí quando ele usa a palavra semente, que do grego vem sêmen, não se trata somente sêmen vem de qualquer tipo, classe de semente. Não tem como você pegar uma semente de laranja, plantar e esperar que vai nascer tomate. Por isso que Deus diz assim, aquele que é nascido de novo, pois o que permanece nele é a divina semente. Você está entendendo o que está acontecendo? Muitas vezes você pode ter olhado como o novo nascimento, ou sua nova criatura, como simplesmente o direito de ser livre. Mas não, quando nós somos feitos nova criatura, quando nós nascemos de novo, quer dizer que Deus enxertou dentro de nós novamente o seu Santo Espírito, que contém o DNA dele, aquela essência dele em nós. E uma vez que nós somos nascidos de novo, todos nós somos filhos. E se todos nós somos filhos, é por isso que nós podemos viver em harmonia. Você está entendendo? Deus coloca na sua natureza
a sua essência em nós para que nós possamos viver unidos. E assim ninguém possa ser rejeitado. Irmão, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, 1 ao 2. Eu amo quando a palavra do Senhor diz que nós somos filhos. Esse versículo de 1 João que nós lemos um pouco mais acima, onde diz assim que Ele nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Você sabe o que é isso? 1 João capítulo 3, 1 ao 2. Vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, diz João. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, se ser chamado filho de Deus, se ter direito à vida eterna, se ser salvos, ser perdoado de pecados, ter a ousadia de poder andar de cabeça alta, sem que Satanás nos possa acusar de qualquer coisa, porque isso é muito. Ele não pode vir nos acusar de nada. Você entende isso? Nós fomos perdoados e foi pago um alto preço por Ele. Foi pago muito mais alto do que se deveria. Por quê? Porque quem deveria pagar era eu, e eu não tinha condição de pagar por isso. Mas Ele foi e pagou a minha dívida, porque a palavra diz que Ele me amou de tal maneira. Mas se não bastasse isso, Ele diz assim: eu quero restaurar, eu quero te fazer filho novamente. E como filho, você vai ter direito a uma herança. Essa herança nós ainda não sabemos qual é, mas só que nós só saberemos quando a palavra dele diz assim que saberemos quando Ele vier. Então nós poderemos ver Ele como Ele é e seremos como Ele. Não tem como a gente saber o que é, porque a palavra diz lá em 1 Coríntios 2:9, porque o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para nós. Por muito que você tente imaginar que herança é essa, o que é que Deus tem para nós, não tem como, porque a palavra dele diz, você ainda não tem a capacidade de ver, você não tem a capacidade de sentir, e jamais chegou ao teu coração o que eu tenho preparado para você. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, isso é um privilégio. Não tem como falar de filho, não tem como falar de paternidade sem lembrar da parábola do filho pródigo. Eu não vou ler, não vou me deter muito na palavra do filho pródigo. Mas o filho mais novo, ele não entendia a paternidade. Ele só pensava na herança. Ele não olhava o pai como pai. Ele simplesmente olhava para o pai como uma fonte de renda. A herança, quando que você pega a tua herança? Quando o pai morre. Ele quis a parte dele antes. O filho mais velho, em contrapartida, ele não se via como filho. Ele se via como servo. Vamos ver? Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15 e versículo 11. Aí fala de toda a parábola do filho pródigo. Mas eu gostaria que você olhasse lá no 25, versículo 25. 15 e 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão
e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este, teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Você viu quando ele falou: eu tenho te servido? A visão do filho, ele era servo. Ele não via o pai como pai. O outro também não via o pai como pai, porque ele via o pai como uma fonte de renda. Mas agora, quando ele passa por todo aquele processo, ele vê o que é o amor de um pai. Eu amo essa passagem, quando a palavra diz assim que, quando ele vinha, o pai estava de pé esperando. Isso é amor de pai. Agora, e se nós estamos na condição do filho mais velho? Porque muitos de nós estávamos na condição do filho mais novo. Voltamos. Nos reconciliamos com o pai. Aí nós nos reconciliamos com o pai e tomamos a posição de servo, não de filho, não de herdeiro. Porque não conseguimos entender, o pai fala assim: tudo que é meu é teu. Você está entendendo quando Deus está falando que tudo que é dele é nosso? Nós devemos de começar a tomar posse dessa herança. Ele disse: você está reclamando por causa de um cabrito? Sendo que você tem tudo. Você tem mais do que um cabrito. Você tem um reino. De repente nós estamos nessa posição de filho. Filho servo. Não filho herdeiro. O filho é servo que somente serve. Não pede. Mas Deus diz para nós hoje: tudo que é meu é teu. E se Deus fizesse hoje como Ele fez com Jacó? Enviasse um anjo na frente de você e dissesse assim: o que queres que eu te faça? O que você pediria para Ele? O que você pediria do reino? Se acontecesse com nós hoje como aconteceu com a rainha Esther, o que você pediria? Pensando em quem você pediria? Nós somos filhos, nós somos herdeiros. E eu estou terminando, prometo. A mulher cananeia. Se o grupo quiser vir vindo, pode vir. A mulher cananeia. Quem conhece a história da mulher cananeia? Vou lembrar você. Jesus está indo em direção a Tiro e Sidom. Ele está saindo dali. De Jerusalém, ele sai daquela região. Você lembra quando eu disse que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram? Lembra disso? Jesus vem, está caminhando, ele e seus discípulos, e a palavra do Senhor diz que a mulher cananeia está atrás dele. Jesus, filho de Davi, socorre-me. Jesus, filho de Davi, socorre-me. Aí Jesus continua, nem ouvido para ela, continua andando. A tal ponto que os discípulos chegam e falam assim: se tu não vai atender, como a gente diz no Brasil, dá a linha para essa mulher. Manda ela embora. Jesus nem casa. Mas só quando ele para conversar com os discípulos, então a mulher se aproxima e fala para ele: Jesus, filho de Davi. Quando ela fala Jesus, filho de Davi, ela está reconhecendo a Jesus como Senhor. Está reconhecendo ele como filho de Deus. Aí ele olha para ela e diz assim: eu não vim a não ser para os perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de meu pai.
Ele está falando a respeito de Israel. Ele está falando a respeito do povo escolhido. Aí a mulher é mais ousada e diz assim, daí ele diz para ela, e não é digno que o pegue da mesa dos filhos e dê para os cachorrinhos. Quando ele está falando de os cachorrinhos, não é que ele está chamando a mulher de cachorra, ou de um cachorro, não. É porque a mulher era cananeia. Cananeia vem de Can. Enfim, o significado da palavra vem de cachorros. Mas não queria dizer que estava chamando ela de cachorro, desse animal. Mas ele está usando um exemplo, dizendo, não é o momento de eu pegar da mesa dos filhos e dar para os gentios, não chegou ainda o tempo de vocês. Aí ela diz, é verdade. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do Senhor deles. O que Jesus fala? Tamanha fé eu vejo em você, mulher. E pela tua fé, seja feita segundo a tua vontade. E a palavra diz que na mesma hora, a sua filha foi liberta e curada. Fica de pé. Se comer das migalhas, se nas migalhas tem cura e libertação, o que é que não tem na mesa do Senhor? O que você tem se alimentado? O que você tem comido? Você tem sentado na mesa como filho herdeiro? Ou você tem se contentado com as migalhas? Volto a falar. Se nas migalhas tem cura e libertação, o que é que não tem na mesa do Pai? O filho pródigo, ele diz assim, eu estou aqui comendo comida de porcos, enquanto os servos do meu pai, eles estão comendo melhor do que eu. Eu vou voltar para lá nem que seja para ser servo, mas Deus não quer que você seja servo, Ele quer que você seja filho. Ele te deu o poder de ser chamado, de ser feito filho de Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. É uma palavra hoje de ânimo para nós. Somos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos louvar o seu nome. Abre o seu coração, se apresenta diante da presença dEle hoje, como filho. Como que você faz na casa do teu pai, ou como você fazia na casa do teu pai? Como você fazia? Você entrava com medo assim? Ou você entrava pulando, ia lá, abria a geladeira, pegava, saía correndo? Entra na presença do Pai da mesma forma hoje. E se você não teve essa experiência, deixa eu te falar que o Deus, o Pai ao qual eu sirvo, o Pai ao qual eu sou chamado filho, Ele não é a classe de pai que talvez você teve. O Pai que eu estou falando hoje para você, Ele te ama profundamente. Te lembro uma vez mais, João 3,16. Ele te amou de tal maneira, de uma maneira extraordinária, de uma maneira incompreensível, enviando o seu único filho, o primogênito dele, o único que ele tinha, para ser feito o primogênito de todos. Stories of what they think you're like, but I've heard the
dead of night and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Father, in Jesus' name, we adore you. Nós te adoramos porque podemos te chamar de Pai. And we adore you because we can call you Father. E nós queremos nos assentar na tua mesa. And we want to take part of your table. Nós queremos parar de nos contentar com as migalhas. And we just don't want to be eating the crumbles and the leftovers. Espírito Santo, Holy Spirit, toca em nossas vidas. touch our lives Traz a nossa memória. and bring back to our memory Faz-nos entender. and make us understand. Faz-nos entender o que é ser filho. Understand what it is to be a child. O que é ser filho de Deus. Because what is a son and daughter of God, O filho do Deus Todo-Poderoso. the God that is God Almighty. Faça-me sentir orgulhoso da posição pela qual eu sou. And make me feel proud of my condition. Porque eu sou quem tu dizes que eu sou. Because I am who you say I am. E tu dizes que eu sou teu filho. And you say that I'm a child. E se eu sou teu filho, And if I'm your child, eu sou teu herdeiro. I'm your heir. Então nessa tarde, nessa noite, And then tonight, nós nos sentamos na mesa contigo, I Pai. want to take part with you, part of your table. Sabendo que o que nós temos é somente parte daquilo que tu tens para nós. Knowing that we just have a little bit, only a little bit of everything that you have for us. Porque chegará um dia que nós cremos nisso. Because there will be a day Que a tua palavra diz que nós nos sentaremos na tua mesa. that your word says that we are going to take part with you of your table. Naquele dia que tu vier nos buscar, And the day that you are coming and getting us back, nós estaremos sentados na tua mesa, nas tuas bodas, ó Deus. we'll be taking part of a big celebration. E a tua palavra diz, Jesus, que tu mesmo nos servirás. And you are going to be the one serving us, Jesus. Nós seremos servidos por ti. And you're going to be fasting with us and be E nós nos served by sentaremos na mesa porque nós somos filhos. you. And if we are taking part of the table, Eu não sou it's servo. because we are children. I'm not a Eu servant. não sou escravo. I'm not a slave. Eu sou filho. I'm son and daughter. E tu és o perfeito Pai. And you're the perfect Father. Tu és o meu perfeito Pai. You are my perfect Father. Ele é aquele Pai que não falha. A Father that has no fault. Ele é um Pai que ama. The Father that is a Ele é um Pai loving que Father. ama. A loving Father. Ele é um Pai que ama você de A tal maneira loving Father that loves you so much
que Ele restaurou a comunhão contigo. that He restored the connection with you. Sinta-se amado por Deus hoje. So feel loved by God tonight. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, this love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Aleluia. Deeper still as Louvado you seja o teu santo, maravilhoso nome, Deus. Obrigado, Pai. Deeper still as you call me. Deeper still into love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. It's who you are. Irmãos, se você trouxe a sua oferta, If you brought your offerings se você trouxe o and teu dízimo, your tithing, nós estaremos orando por você agora. we are going to be praying for you Você tem a now. oportunidade de poder estar ofertando na casa do And you Senhor. have the opportunity to bring your tithes and offerings at the house of the Lord. Lembrando, meus irmãos, que Remembering tudo aquilo que nós fazemos aqui, that everything that we do here, nós fazemos para a glória de Deus. we do for the glory of God. Nós tentamos devolver para o reino tudo aquilo que nós recebemos. And we try to give back to the kingdom everything that we receive here. Assim que se você trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, So if you have your tithes and offerings, oferte, mas lembre do que nós falamos nos finais de semanas passados. so bring it, but also remember what we were talking the past month or so. Não faça por medo, Not because you are afraid, não faça por necessidade, not because you need something não back, faça porque você está fazendo negócio, not because you are negotiating with God, mas faça porque você tem um coração grato. but because you have a thankful heart. Amém? Amen. Você pode usar o Zelle para poder também estar fazendo o seu You dízimo, can a sua use oferta, se Zelle precisar. as well. Se não, você tem os envelopes dos bancos. If not, you have the envelopes in the pews. Você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo. Depois que você ofertar aqui, nós You estaremos can orando e bring your apresentando tithes perante and Deus. Amém? offerings, And we are going to be praying after that. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Você pode falar isso? Realize He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Ele morreu por mim e por você, Yes, He died for para que fôssemos chamados filhos de Deus. the Son sets free. Oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In the Father's house, there's a place for me. I'm a child
Deus, nós ofertamos essas ofertas diante de Ti. God, we present the offers and tithes before you, Oferecemos a Ti, Pai, and we give it to you, como Father, demonstração do lugar aonde o dinheiro tem em nossas vidas. as demonstration of the place that the money has in our lives. Senhor, segundo a medida da fé de cada um, Because according to the faith that eu everyone peço a Deus brought uma here, medida recalcada, sacudida e transbordante, como diz a ask Tua you that you palavra. give even more than that, Father. E ó Deus, eu repreendo o devorador na And casa I de todos e rebuke cada the que estão devourer aqui, in everyone's house, pedindo a Deus a multiplicação and asking you to multiply e a prosperidade. and make it prosper. Também te peço, ó Deus, a sabedoria para nós, diretoria, I want to also ask you, Father, e for temor, ó wisdom Deus, de estar administrando essas ofertas, to be good stewards of the offers, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. according to your will, Father. Em nome de Jesus. In Jesus' name, amen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Somos filhos. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Quem Ele diz que você é? I am who you say I am. Ele diz que eu sou filho. The sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Pai, te louvamos por essa oportunidade. Father, we thank you for this opportunity, Obrigado por este momento. for this moment. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui segundo o Teu poder, I Deus. bless you, everyone here, according to your power. Dá-nos uma Jesus. semana abençoada por Ti, Give us a blessed week livrando-nos de todo mal. and keep us safe from evil. Dá-nos também um momento de comunhão ali embaixo, And give Senhor, us a good moment of fellowship, onde nós possamos estar adorando o Teu nome de alguma forma em comunhão. where we'll be together and still adoring your name while Pedimos we a Tua feast. presença ali, Espírito Santo, And no we nosso ask for your jantar. presence, Holy Spirit, during our dinner. E que nessa semana você possa sentir o amor de And Deus, during this week, that you may feel the love of God andar na graça de Jesus and walk in the grace of Jesus e ser cheio do Espírito Santo. and be filled with the Holy Spirit. Que Deus te abençoe. May God bless you. Aqueles que precisam tomar a Santa Ceia podem vir aqui. So if you need to Eu vou estar take ministrando para part vocês. of the Lord's Supper, I'll come over here, I'll minister to you. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who
child.